Beleza. Bom, vamos primeiro comentar aí a reflexão, né? Onde está Deus? Então, a reflexão fala o seguinte: não procures Deus nos templos de pedra e de mármore. Ó homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares que a tua morada terrestre te oferece. Por toda parte, à luz brilhante do dia ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos e assim na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirá as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. Aí digam para mim aí o que vocês entenderam desta pequeno conto. Deus está na natureza? A natureza está em Deus? As duas opções, nenhuma das duas? O que vocês entenderam aí dessa reflexão? O que ela está querendo nos trazer? A gente falou semana passada, né, principalmente com o poema do Iraci Durair, que foi muito legal. Plenamente, Deus está em tudo, e tudo está em Deus. Então, tem algumas pessoas que entendem que Deus compõe a natureza. Será que é isso mesmo? Se eu derrubar uma árvore, eu estou derrubando uma parte de Deus. Será que seria isso? Não. Será que é porque tanto a natureza quanto Deus são vivos? Seres vivos, seres são vivos, que têm uma vida e que a gente tem que saber respeitar isso? Porque ele fala aqui, ó, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, e sim no templo eterno da natureza. Será que Deus... Boa noite, posso falar? Sim. É a Aline. Eu vejo assim, que ele está dizendo que Deus está em tudo, né? E é uma coisa assim que eu também vejo por esse lado. O que eu penso assim é que, por exemplo, a maioria de nós, a gente veio de um berço católico, né? E muitas vezes as religiões trouxeram Deus para a pequenez da gente e transformaram ele num homem, né? Num ser, um senhor de barba que está lá longe da gente, né? Então, eu faço um exercício, por exemplo, de quebrar essa crença, porque hoje, assim, para mim, tudo é Deus, né? Deus se manifesta em tudo, desde o grão de areia até nos universos aí, nos planetas rodando em volta de um sol, né? Então, Deus é uma energia, ele é uma força criadora, né? Que até o Espiritismo ensina a gente que não existe palavras no nosso vocabulário que possa conceituar o que realmente é Deus. Então, assim, hoje eu vejo que ainda a gente precisa, né, de religião pela etapa que a gente está vivendo, né? Então a gente precisa da religião para ter esse encontro divino. Muita gente precisa ainda estar em templos para ter esse encontro divino. Mas quando a gente tiver uma consciência mais elevada, né, um grau maior aí de evolução,
a gente vai encontrar Deus no nosso coração. Ele está aqui em nós. Nós somos um pedaço dele. Nós somos uma centelha divina, né? E Deus se manifesta pelo outro. Quando você pede ajuda porque você está lá no hospital internado, vai passar por uma cirurgia, Deus manda quem? O médico. Quando você está com uma necessidade e precisa de alguma coisa, Deus te manda pessoas para te ajudar, né? Então, Deus está em tudo. Então, amar a natureza, amar o próximo, é amar Deus. Não, a gente não pode... se a gente odiar o próximo, a gente também está odiando Deus. E é assim que eu entendo. É uma coisa só. É tudo uma coisa só. Perfeito, Aline. Eu também concordo. Muito. Tem mais pessoas aí querendo falar? Eu acho que também eu colocaria nossas ações também, sabe? Nossas ações, às vezes, no dia a dia a gente deixa de fazer coisa simples, é um beijo num filho, é um eu te amo para o pai, é uma palavra acolhedora para um amigo. Isso também é ter Deus, né, aqui dentro. Então, tudo isso que a Aline falou, para mim faz muito sentido. E a gente, às vezes, fica muito parado em procurar em escritura, em alguma coisa que está escrito, né? Quando, na verdade, tudo que é colocado para a gente, né? Por exemplo, o Irair postou aquele vídeo. Gente, olha aquele vídeo, ouçam aquele vídeo. É Deus ali, cara. É a coisa mais linda. Então, assim, ele está em tudo. Inclusive, assim, ele está aqui dentro de nós. É isso. E tudo, né? Eu acho assim, todas as nossas características que se manifestam aqui na Terra, né? É Deus, não sou eu. Né? As aptidões que eu tenho, a minha inteligência, é Deus. É tudo Deus. Ele está... Isso. Sim. Isso. Isso. É que a gente tem a tendência de sempre corporificar a figura de Deus em alguma coisa. Isso. Então, a gente só consegue entender Deus se a gente corporificá-lo em alguma coisa. Então, a gente pode ver aí, pelo que a gente vai ver agora, e nas próprias civilizações mais antigas, que cultuavam. Uns cultuavam a natureza, outros cultuavam ídolos. Então, a humanidade ainda tem essa necessidade de corporificar Deus em alguma coisa. Então, quando nós conseguimos entender que a divindade, ela não é a criação é um produto, né, do Criador. Um pintor que pinta uma tela, a tela não é o pintor, ela é uma criação do pintor. Então, Deus é como se fosse um grande criador. Todo o que a gente vê aos nossos olhos faz parte dessa criação. Mas ele não está inserido naquilo. Ele é um produto do Criador. É isso que a gente tem que entender. Essa reflexão é justamente para a gente perceber a criação, não o Criador através da sua criação. Sim, vemos aquilo que o Criador produziu, não que aquilo seja o Criador. Mais alguém gostaria de falar sobre a reflexão? Bem rápido, para não tomar o tempo que vai entrar na exposição da aula, mas aí é bom contextualizar os pré-socráticos, eles, como o nome diz, né, eles são antes de Sócrates.
então praticamente 300 anos, né, antes de Cristo. Então eles abordavam esse Deus ainda, eles não abordavam como inteligência. Essa reflexão nos leva depois ao advento de Kardec, na questão 1 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta quem é Deus, e ela vem totalmente contrária, de encontro a essa afirmação aqui, né? Que eles aqui ainda não focalizavam a inteligência. Nesse próprio capítulo, que eu tive a felicidade de ler hoje, todos aqui acho que leram, vão ver que ali ele fala que não era inteligência, ele focalizava Deus na natureza. Aí veio depois, veio vindo o conceito da cognição, da inteligência, etc, etc. E a personagem do André Luiz, que nós estamos lendo no Mundo Maior, é uma coisa linda para associar com essa reflexão aqui. Ó. Não procure Deus dentro dos templos, dentro das paredes, porque seria restringir demais Deus a 4 paredes, porque o objetivo é transformar a Terra num templo só. Então, aí que está mais a essência e a resposta. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, inclusive do bem-te-vi que assenta numa árvore. Kardec, na verdade, pergunta o que é Deus, né? Não quem é Deus, porque justamente para não personificá-lo. Perfeito, senão a gente já começaria a associar com esse esqueletinho feio que nós temos, né? A nossa imagem, jamais. Sim. Maria de Lourdes? Oi. Só um detalhe rápido também, é que eu achei que essa reflexão ela é bem interessante para iniciar esse capítulo, porque os filósofos que a gente vai ver falam o tempo todo da physis, né? A gente vai mergulhar agora na Grécia arcaica, onde essa ideia de natureza, de cosmologia, de cosmos, né? Então, a gente tentar mergulhar mesmo nessa visão que a Grécia arcaica tinha da natureza, de Deus, para entender, né, como é que, segundo a tradição, sai da cosmogonia para a cosmologia. Eu acho isso muito bonito. Só isso. Vamos lá, então eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Todos estão vendo? Quem não estiver vendo, dá um grito aí. Estou vendo, sim. Eu estou vendo. Então vamos lá, vamos seguir o nosso sumário, mais ou menos na mesma sequência do livro. Então vamos seguindo aí. Então, aqui é só para a gente entender, né, a sequência aí da aula que o Mauro passou para vocês, do capítulo 3. Então, determinado faixa de tempo, aproximadamente entre 1500 e 1150 a.C., nós tivemos aí a civilização minoica, primeiramente, era uma civilização de natureza marítima, era uma civilização bastante poderosa. Comercialmente, eles dominavam todo o mar Egeu ali, faziam contatos com o Egito também. Então, eles tiveram ali uma proeminência bastante grande nesse período, entre 1000 e 1800, estima-se entre o ano 2000 antes da nossa era, até o ano 1500, 1400. Então, por volta do ano 1400, aí se dá a invasão dos aqueus, também um povo indo-europeu, e eles conquistam toda a região, chegam até a ilha de Creta, dominam, né, toda essa área em que os minoicos dominavam, e vamos dizer assim que eles se misturam. Então há uma miscigenação, vamos dizer assim, dos aqueus com os minoicos, e aí a partir dessa era, até mais ou menos 1150, a gente tem a chamada civilização micênica. Então, foi lá uma mistura entre aqueus e minoicos, né, os cretenses, que deu assim, uma revigorada nesse período histórico.
e com vamos dizer assim, a riqueza dos próprios cretenses, os próprios aqueus também começam a se desenvolver e começam a criar uma civilização também rica, né? Aqui é um outro mapinha só para a gente entender. Então, toda a área de influência, né, de Micenas, de Creta, é toda essa área que a gente vê em laranja e em verde. A Grécia micênica, então já no período em que os aqueus se misturam com os minoicos. Então teve várias, nesse período histórico, várias migrações de povos, né? Então os primeiros que se estabeleceram foram os jônios, depois os aqueus e eólios, formando as duas civilizações, micênica e minoica. Então, no fim desse período, aproximadamente o ano 1100, 1050, não tem assim uma data muito precisa, mas é nesse finalzinho aí de segundo milênio antes de Cristo, então se dá a invasão dórica, que é o último grupo que compõe a população grega. Então dá a chamada invasão dórica. E os dórios eram um povo bastante agressivo, bastante militar. Eles tinham um armamento superior, porque eles usavam o ferro. Então, eles eram hábeis em metalurgia do ferro. Então, os dórios invadindo a região, eles desalojam muito dos povos que estavam formando essa civilização micênica. Aí nós temos aí o começo, né, de tudo, que é as migrações que foram promovidas pela invasão dos dórios, e aí inicia o que eles chamam de Era das Trevas, aproximadamente 300 anos, em que até a escrita desaparece. Então, há uma chamada diminuição, né, populacional pelas, assim, a fuga, né, dos micênicos para outras regiões. E aí, até aproximadamente o século IX, século VIII, é a chamada Era das Trevas, em que começa a se recompor, aos poucos, a formação das cidades. Então, nós temos aí, coloquei uma representação artística aí do que seria o Palácio de Knossos, em Creta, que seria a capital, né, dos minoicos. Uma representação artística aí também de uma ágora de uma cidade grega. Então, ao final desse período de invasões, aí nós temos aí um renascimento, vamos dizer assim, dessa civilização, com o renascimento da escrita. Então, os gregos até antes utilizavam o chamado linear B, que era uma escrita ainda com características pictográficas, né, desenhinhos ali que a pessoa fazia para entender o que a ideia estava querendo ser passada. E aí a influência oriental, que é a influência dos fenícios, né? Os fenícios são considerados os inventores do alfabeto. Então, os gregos importam, né, nos contatos comerciais com essas civilizações, eles importam o tipo de escrita fenícia, e aí se dá o chamado alfabeto grego depois, que vai se consolidando. E aí vai consolidando esse processo de formação, e aí as cidades começam a virar mais citadinas, né, vamos dizer assim, cessa um pouquinho esse processo de ruralização, e aí começa a se dar um renascimento das cidades. Então, aproximadamente esse é um roteiro daquilo que se deu com a invasão dos dórios. Então, parte vai para o sul da Itália, para a Sicília,
outra parte vai até para a própria ilha de Creta, outros para algumas ilhas, né, do Mar Egeu, outros vão até as costas aí da Ásia. E aí começa a surgir as chamadas cidades aí da região costeira da Ásia, que vão ficar aí famosas aí, né, como Éfeso, Mileto, Rhodes, né, Halicarnasso, e aí começa a se expandir, né, toda a civilização grega. E a gente também tem que pontuar o seguinte, existia também um processo de expansão da civilização grega, não só em virtude de invasões. Era muito comum que quando determinadas cidades atingiam um número grande de população, parte dessa população migrava para outras regiões. Porque a geografia, né, o terreno geográfico aí da Grécia não era muito propenso a grandes áreas agricultáveis. Então, é um terreno bastante montanhoso, as áreas agricultáveis são poucas. Então, quando uma cidade atingia um nível populacional que era crítico, ou seja, não tinha como sustentar tanta gente, ocorriam essas migrações. Eram fundadas novas cidades em outras regiões, com parte da população dessas cidades originais. Mas a gente precisa salientar também que, assim, as colônias, né, essas cidades que eram fundadas por pessoas vindas das chamadas metrópoles, né, elas não tinham a mesma relação de dependência como a gente estuda, por exemplo, na colonização recente, como os europeus fizeram na América ou na África. Então, existia essa subordinação, essa dependência. Eram colonizações populacionais, visava realmente diminuir a população de algumas cidades que estavam já não comportando tanta gente. Então, muitas dessas cidades, elas se originaram dessa forma, tá? Então, aqui fala no nosso livrinho sobre isso daí. Então, muitas das cidades, como Mileto, Éfeso, elas acabam se transformando em grandes centros econômicos e culturais, né? Então, o contato dessas cidades com o Oriente acaba dando um perfil diferente dessas colônias, principalmente as da África, em relação às cidades que permaneciam no continente grego. Então, essas cidades, essas colônias, elas recebiam influência muito forte dessas civilizações orientais. Então, elas, vamos dizer assim, como que houve um sincretismo de ideias, enquanto as cidades do continente ficaram mais fechadas nas suas concepções. Então, a condição de início da filosofia, ela se dá justamente nas cidades da Ásia em função dessa abertura que essas cidades tinham para as influências orientais, tá? E aí nós temos aí, vamos dizer assim, uma história que nos coloca o seguinte: essas colônias, elas tiveram uma prosperidade grande, principalmente pela questão econômica. Então, o comércio, o contato com o Oriente, além da cultura, também o comércio, acaba enriquecendo essas cidades, né? E aí tem alguns historiadores que dizem que essa prosperidade das colônias, essa foi a base que prosperou para poder ter uma filosofia com pensamento aberto, um pensamento mais aberto aos novos pensares, vamos dizer assim. Então, elas não ficaram fechadas como o pensamento da Grécia continental. Então, Aristóteles, por exemplo, ele coloca que o fato de empregar-se escravos para trabalhar
Isso liberava muitas vezes as pessoas, principalmente de ascendência nobre, a ter a liberdade para trabalhar com o pensamento, não trabalhar com ofícios manuais. Então, o simples fato de haver escravos para fazer todo o trabalho pesado, o trabalho manual, fazia com que as pessoas pudessem, né, aqueles que tinham uma certa posição social, e a gente vai ver que muitos desses filósofos eram pessoas de posses, né, eram príncipes, eram herdeiros das cidades, fazia parte aí da camada mais nobre das cidades. Então, isso liberou para que eles pudessem ficar livres para o pensar, livre para exercer a filosofia, né? Então, o crescimento das cidades, né, o poderio desses comerciantes, isso faz com que o poder, de fato, saísse da aristocracia, como em séculos anteriores, né, na fase micênica, em que a aristocracia é que dominava, os aristocratas é que faziam as leis. Então, com a prosperidade do comércio, da riqueza, vamos dizer assim, a classe dos comerciantes começaram a tomar o poder, a começar a tomar as decisões nas cidades. E aí eles começam, além disso, também patrocinando as artes, construindo bibliotecas, promovendo a vida intelectual. Isso, vamos dizer assim, tirou aquelas amarras que existiam para que as pessoas pudessem exercer o livre pensar. Então, aqui condensando, né, que a Grécia seria o palco para a filosofia por diversos fatores. Então, a passagem do pensamento mitopoético para o filósofo teorizante. Então, começa a se desligar do mito. O mito da criação dos deuses. Tudo isso começa a ser questionado. Então, começa-se a pensar mais racionalmente, começa a se procurar respostas além daquilo que é o mito, daquilo que é uma questão de fé. Então, as pessoas começam a procurar respostas além, simplesmente, de algo mítico. A escravidão, que levava ao ócio criativo, ou seja, como eu tenho alguém para trabalhar para mim, eu posso me dedicar aos questionamentos. Então, o comércio, a moeda, isso leva ao intercâmbio cultural. Então, a circulação da moeda, quem teve a ideia da criação da moeda, historicamente, foram os lídios, né, o reino da Lídia, que ficava ali na Ásia. Eles foram os primeiros a cunhar as primeiras moedas, então, colocava-se um determinado valor num pedacinho de metal e aquilo passou a servir como troca. E aí facilitou, né, as relações comerciais. As viagens, então, todo o movimento de migração, todo o movimento de saída das cidades para novas colônias, tudo isso começava a perceber, as pessoas começavam a perceber que aqueles relatos, daqueles mitos poéticos da Ilíada, da Odisseia, as coisas não eram bem assim, a realidade não era bem assim. Então, todos aqueles relatos de monstros marinhos, de regiões com gigantes, tudo isso começa-se a perceber que aquilo não existia na realidade. Aquilo era um mito. Então, aquilo promovia, né, o desencantamento, a desmistificação desse mundo natural, esse mundo da realidade, começava a vir aos olhos dessas populações. A invenção do calendário, então, a percepção do tempo como algo natural e não como um poder divino incompreensível. Então, tinha-se a ideia, né, que
Cronos era o deus do tempo. Então, eles percebem que aquilo é algo cíclico, é algo que faz parte da natureza. E a invenção da escrita. Então, a invenção da escrita revela capacidade de abstração e generalização. Então, começa a ser possível colocar em algum material as ideias. Então, começa-se a perceber que é possível deixar por escrito pensamentos, ideias. Porque até então, o conhecimento era transmitido de forma oral através de poemas. Por que a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, são poemas? Porque é mais fácil você guardar uma informação quando ela é rimada. Por isso que existiam os chamados aedos, que eram os cantadores, né? Iam de cidade em cidade, declamando os versos da Ilíada e da Odisseia. Porque era um recurso mnemônico, ou seja, mais fácil de memorizar. Então, a escrita proporcionou, além, né, de se colocar ali os pensamentos, colocou-se também a opção de abstrairmos, ou seja, começarmos a especulação racional das coisas. E aí, todo esse conjunto de fatores históricos, sociais, econômicos, tudo isso foi criando esse palco na qual a filosofia pôde desabrochar, pôde se expandir, pôde surgir. Então, havia a liberdade de questionamento. Os gregos em si, quem ler, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, vai perceber que ali já existia, nas discussões entre os reis, entre os grupos, já existia discussões, já existia um tipo de vamos dizer assim, questionamentos, já existia uma origem dessas discussões públicas, quando os próprios reis, os seus soldados, entravam em discussões a respeito do que fazer, né, dos rumos da guerra, dos rumos da navegação. Então já existia esse tipo de discussão que era inerente ao povo grego. E aí, com todos esses fatores, isso foi potencializado para que eles pudessem, para que pudesse, né, a filosofia realmente desabrochar. Aí nós temos o mapinha, quer dizer, toda a irradiação aí desses pensamentos vão em direção à região da Ásia. Então nós temos aí os aqueus, né, os eólios, os dórios, os jônios. Então, toda essa telinha colorida é mais ou menos aí a localização desses grupos, desses povos gregos. Então, a partir das invasões e a partir também das expansões necessárias, vai se criando novas cidades e vai se criando um ambiente propício às discussões. E aí esses primeiros pensadores, né, eles começam a se voltar para o quê? Qual que era o questionamento que se tinha? O que aconteceu para que hoje nós estivéssemos aqui? Da onde surgiu tudo? Da onde surgiu essa realidade que nós estamos vivendo? Da onde surgiu tudo que nos rodeia? Da onde nós surgimos? Da onde o mundo surgiu? A explicação mítica já existia. O que era necessário, o que era questionado era, além do mito, o que efetivamente aconteceu num passado longínquo para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, esses primeiros filósofos, eles buscavam um princípio original de onde tudo tinha surgido.
Então, essa frase aí desse historiador, quando ele diz, na Grécia Antiga, o Logos, a razão teria se desprendido bruscamente do mito, como escamas caem aos olhos do cego. Se a gente estudar bem, nós veríamos que essa razão, ela não foi exatamente bruscamente, mas isso foi um processo muito lento. Do mito até, efetivamente, o racional, houve ali como que uma mistura que, aos poucos, o mito foi cedendo e o racional foi prevalecendo. Então, foi ali, são tons de cinza ao infinito, até chegar na razão de onde partiu, que foi do mito. Então, foi um processo muito lento. A gente vai ver isso. Então, aqui nesse mapinha mostra toda vamos dizer assim, as cidades que tem como origem o povo grego. Então, desde ali a Península Ibérica até regiões bem mais ao norte ali, banhados ali pelo Mar Negro, tem cidades da África, né? Cidade de Cirene. Então, a colonização grega realmente foi bastante... teve uma expansão bastante grande em todo o mar Mediterrâneo. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tudo certo? Então, a gente tem, para a gente entender, do mito, Hesíodo, que é, vamos dizer assim, considerando aí o Moisés da civilização grega, porque ele que compôs a chamada obra Teogonia, onde traz toda a compilação dos mitos, né, da criação. E ele escreve também uma outra obra que é menos conhecida, que é Trabalhos e Dias. Então, com Hesíodo, que ele já começa a colocar o início, né, a explicação de tudo o quanto iniciou, da forma como iniciou, de uma forma mítica, dele começa a se desligar essa forma mítica a partir desses primeiros filósofos, que são os filósofos pré-socráticos. Então, ele explica na Teogonia esse mito da origem do mundo. Então, segundo Gaia, ela surge do caos inicial e depois, pelo processo de separação, gera Urano, que é o céu, e Ponto, que é o mar. E a gente vai ver nos filósofos pré-socráticos que essa questão de separação, né, de início unificado e separação de elementos, ele é muito presente. Então, essa filosofia pré-socrática, ela começa a dar as primeiras luzes da razão, mas ela ainda não consegue se desprender totalmente do mito. Então, quando alguns filósofos falam que tudo no início era um, e pela divisão e pelo choque dos contrários, isso se dá à realidade que a gente vê, é de com outras palavras, aquilo que o próprio Hesíodo coloca como início do universo. Então, do caos inicial surge Gaia e separa-se Urano, céu, ponto, mar. Então, terra, céu e mar. Então, terra, céu, ar, mar, água, que está presente nos elementos que os pré-socráticos citam como esse princípio inicial. Então, o processo de desprendimento da mitologia ainda é meio lento no início. Então, ele coloca que os elementos do universo antes eram uma única coisa. Era o que ele chama de caos. Era um vazio. Embora os elementos estivessem desorganizados, porque o termo caos significa elementos à espera de organização, então esses elementos lutavam o tempo todo,
conforme diz na própria Teogonia de Hesíodo. Isso é muito claro, principalmente na filosofia de Heráclito, a respeito do choque dos contrários também. Então, percebe-se que esse foi um processo que não foi brusco. Ele não foi da noite para o dia que esqueceu-se o mito e passou-se a adotar algo racional. Não, foi um processo muito lento. Aos poucos, os pensadores, um atrás do outro, foram aprimorando aqueles pensadores do início. Então, tudo se deu de uma forma ainda bastante lenta no início, porque ainda era um pensamento ainda muito presente na mente das pessoas. Então, qualquer processo de mudança, ele sempre vai se dar de uma forma gradual. E é isso que ocorre, né, nesse período, até chegar no fim aí, que a gente vai chegar lá nos atomistas. Então, esse início, esse elemento inicial que se procurava, foi-se dado o nome de arqué, ou seja, o elemento essencial, o elemento inicial que deu origem a tudo. Então, a busca desse elemento inicial foi a busca de todas essas gerações de filósofos que vieram antes de Sócrates, a busca sempre por esse elemento primordial, esse elemento inicial, da onde veio tudo. Então, para esses primeiros filósofos, essa ordem do mundo, ela deriva de forças opostas, que é aquilo que é colocado na teogonia. Então, a união desses opostos explicaria os fenômenos meteóricos, os fenômenos meteorológicos, as estações do ano, nascimento, morte, de tudo que vive. Então, essas forças opostas era ainda a representação daquilo que era o pensamento mítico. Então, percebe-se que ainda existia bastante semelhança. E aí, nessa busca por esse elemento inicial, que era a arqué, né? Arqué significa o que sai na frente, aquilo que dá origem, aquilo que puxa a fila, né? Que dá regra, que governa. Então, esse elemento era o elemento primordial. Então, uns diziam que era o fogo, nós vamos ver aí para frente, outros diziam que a água, o ar, a terra. Outros nem citam elementos naturais. Então, sempre buscou-se aquilo que deu origem a tudo. Né? De onde eu vim? Que é sempre a pergunta que a humanidade se fez. De onde eu vim, para onde eu vou? Então, esse questionamento sempre existiu na humanidade e foi, vamos dizer assim, entre os gregos que se chegou ao aprimoramento desse questionamento. Então, no Egito já existia, na Mesopotâmia já existia, só que nunca chegou ao ponto de abstração como chegou entre os gregos. No Oriente já existia. Só que no Oriente a filosofia era mais voltada a aspectos práticos da vida. Então os gregos deram um avanço substancial naquilo que a filosofia oriental colocava, no sentido de ir além das práticas diárias, ir ao abstracionismo. Então, a filosofia oriental dizia não fazer ao semelhante o que você não gostaria que fizesse a você mesmo. A filosofia grega perguntava o que é o semelhante? O que é o bem? Então, ia-se além dos aspectos práticos da vida. Ia-se ao questionamento da natureza, dos pensamentos. Então, ia-se muito longe. Então, essa arqué,
ou seja, esse princípio inicial, nós podemos colocar como sendo a realidade primeira que deu origem a tudo que existe. O substrato, ou seja, aquilo que é o início, que é o fundamento de que compõe todas as coisas. A força ou o princípio que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Então, essa arqué seria tudo isso. É aquilo que inicia, é aquilo que deu origem a tudo, é aquela força que promove as transformações de tudo aquilo que existe. Qual seria esse elemento inicial para cada pensador pré-socrático? Então, Tales dizia que era água. Então, era da água a origem de tudo. Não coincidentemente, a arqueologia chegou ao consenso de que a vida surgiu na água, né? Então, a vida, as primeiras formas de vida na pré-história surgiram na água. E daí foram para a terra. O Anaximandro, ele denominou como apeiron, ou seja, o indeterminado. Então, era um elemento que não era possível determinar. O Anaxímenes, o ar. Xenófanes, a terra. Heráclito seria o fogo. Pitágoras seria os números. Parmênides seria o ser. E Empédocles, os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Até chegar em Demócrito, que seria os átomos. Então, cada um tinha um elemento que eles entendiam como esse elemento inicial, esse elemento originador de tudo. E aí, os principais pré-socráticos que nós temos aí. Então, nós temos aí a escola jônica, né? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e o Heráclito. Heráclito não faz parte exatamente desse trio, né? Tales, Anaximandro e Anaxímenes são mestres e discípulos, né? Heráclito não é exatamente discípulo deles, mas é da escola jônica. Nós temos a escola eleata, Xenófanes, o Parmênides e Zenão. Nós temos aí a escola atomística, Leucipo, Demócrito e Anaxágoras, que não é exatamente atomístico, mas ele já deu um início ali, um chute inicial para que Leucipo e Demócrito pudessem chegar a formular a ideia dos átomos. E temos aí a escola itálica, né? Pitágoras, Filolau, Arquitas e Empédocles. Então, esses são os principais pré-socráticos que a gente vai dar uma pincelada aí. Até aí, tudo bem? Uma questão? Podemos seguir? O Cláudio. Oi. Eu só anotei aqui essa questão das forças opostas, né, que será já parecendo uma contribuição para o que viria depois da matemática, física, sinais opostos se atraem, genes opostos combinam na vida conjugal, etc, etc. Quer dizer, dos opostos vem o equilíbrio, mais ou menos um pensamento assim. A gente vai atrair nessa parte aí quando a gente chegar lá no Heráclito. Então, vamos lá. Então, essa é só um mapinha para a gente ver aí os filósofos, né, do período pré-socrático. Tem amarelinho aí, o período clássico, em vermelho, e o período helenístico, que é um período posterior. Está em verdinho aí. Então, nós temos aí em amarelinho os chamados pré-socráticos, que a gente vai ver aí. Então, a gente ainda não tem exatamente completo a ideia desses pré-socráticos, porque as obras que eles escreveram perderam-se com o tempo, né? Tantos acontecimentos na história aí, invasões de tantos povos aí, tantas mudanças de povos aí ao longo desses 2000 e tantos anos. Então,
essas obras, a maioria se perdeu. Muitas delas tinha lá na chamada Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria sofreu 3 grandes destruições, que foi primeiro na época de Júlio César, depois na época dos cristãos, e por fim na época muçulmana. Então, praticamente, os muçulmanos jogaram a pá de cal naquilo que tinha das obras lá da Biblioteca de Alexandria. Provavelmente, muitas dessas obras tinha cópia lá, porque os Ptolomeus, eles mandavam copiar tudo de todo mundo. Então, lá era a maior biblioteca que existia, né? Então, restou o quê? Só alguns fragmentos. Alguns, apenas algumas linhas, algumas ideias. E esses fragmentos, eles são inseridos, né? Estão escritos em obras de filósofos posteriores. E aí nós temos a chamada doxografia, né? A doxografia seria essa síntese de pensamento que os autores posteriores fizeram dessas obras. Então, os fragmentos que ainda existem são a citação literal desses primeiros filósofos. A doxografia seria uma interpretação, vamos dizer assim, seria a interpretação das palavras do autor da obra por aquele que estava transcrevendo. Então, muitos dos que nós temos aí de doxografia, ela não é o literal do que o autor escreveu, e sim a visão do filósofo posterior ao ter tido um contato com a obra original desses primeiros filósofos. Então, a gente não conhece o pensamento integral desses autores. Se nós tivéssemos acesso a essas obras integrais, talvez muito daquilo que a gente conhece hoje da filosofia, nós teríamos aí uma ideia diferente, mas, infelizmente, pouquíssima coisa se preservou. Então, desses pré-socráticos, a gente também divide em monistas e pluralistas. Ou seja, os monistas eram aqueles que consideravam que tudo vem de um único princípio inicial. O dualista defende a existência de 2 princípios, e o pluralista considera que o universo está composto de uma multiplicidade de entidades ou elementos. Então, o pluralista eram aqueles que tinham como, por exemplo, o Empédocles, que entendia que o início de tudo, a arqué, era água, terra, ar e fogo. Então, ele era um pluralista. Então, Parmênides entendia que era o ser, então ele era monista. O dualista não faz parte aí dos pré-socráticos, porque são filósofos posteriores, como Platão, por exemplo, que entendia corpo e alma, então ele era dualista. Então, a gente entrando aí em Tales, por exemplo. Tales, ele entendia que era água, então tudo tinha iniciado, tudo que existia, toda a realidade que existia do mundo, tinha provindo da água. Então, ele entendia que, por a água permanecer basicamente sempre a mesma coisa, né, ela deveria ser essa arqué, essa substância primordial que era a origem de tudo. Então, ele foi considerado o primeiro que entendia como uma concepção monista, ou seja, tudo provém de um único elemento. Então, ele que inicia essa indagação racional. Então, ele é considerado o primeiro filósofo, embora ele tivesse tido muita influência oriental, né, ele passou a observar por conta própria e entendeu que a água seria o início de tudo. E aí a gente tem hoje, modernamente, a arqueologia que tem o consenso de que a vida surgiu na água. Então, é só para a gente entender aí uma certa analogia. Nós temos aí o seu discípulo Anaximandro. Então, o Anaximandro, ele procura aprofundar as concepções que Tales tinha, só que ele não aceita a água como elemento primordial. Ele entendia o quê? Que o elemento primordial, ele não pode ser material. Ele tem que ser algo fora da matéria, tem que ser algo
além do mundo sensível. E aí ele entende que esse elemento que não é do mundo sensível só pode ser algo que é indeterminado, que nós não temos condições de apalpar, de pegar, de ver, era algo indeterminado. Então, a gente percebe que já existia, embora ele sendo o discípulo de Tales, ele já divergia de Tales, quer dizer, havia todo esse ambiente de questionamento. Então, não é porque ele era discípulo de Tales que ele tinha que concordar com Tales. Então, ele também foi considerado um inventor do primeiro relógio de sol, né? O chamado gnomo, que é o que ele está segurando aí nessa figurinha aí. Então, é o primeiro relógio de sol criado. O Anaxímenes, que era discípulo de Anaximandro. Então, ele tenta fazer uma composição, pelo que percebe-se, tanto do elemento água, de Tales, quanto o indeterminado do Anaximandro. Então, ele entende que, assim, ele não queria desfazer a teoria de Tales e também não queria desfazer a do seu mestre. Então, ele tentou compor, fazer uma composição. Então, ele entendia de uma outra forma. Deve ser alguma coisa material, mas ele não pode ser algo tão determinado quanto a água. É algum outro elemento, que não deixa de ser material, mas também tem um certo aspecto de imaterialidade. Só por curiosidade, ele teria defendido, né, algumas teses astronômicas acertadas e equivocadas, como, por exemplo, o fato da Terra ser plana. Então, quem hoje defende aí que a Terra é plana, a origem dessa ideia é do Anaxímenes, né? Quem discorda percebe como ele errou redondamente, né? E ele também percebeu que a Lua, não era um astro que tinha luz própria, e sim era o reflexo da luz solar. Então, algumas coisas ele acertou, outras coisas ele errou, né? Nesse caso aí da Terra, ele errou redondamente. Então, ele entendia que essa arqué, ou seja, esse princípio inicial, seria o ar. Então, o ar, ele teria, ao mesmo tempo, um aspecto incorpóreo, um aspecto indeterminado, como defendia o seu mestre, mas, ao mesmo tempo, ele era um elemento material, porque ele entendia que esse princípio inicial não poderia estar fora da matéria. Então, se tudo que nós estamos vendo hoje, a nossa realidade é matéria, então tem que ter um início da matéria. Então, ele procura dar esse aspecto conciliatório entre os dois pensadores iniciais, né? Uma das frases dele é essa: a razão precisa da experiência, mas essa nada vale sem a razão. Então, era necessário tanto algo palpável, mas, ao mesmo tempo, algo racional e que não passasse de uma ideia irreal. Essa foi a tentativa dele de conciliar os dois pensadores. E aí tem essa frase dele que diz o seguinte: como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar o mantém. Então ele entendia, por exemplo, que o planeta Terra era um ser vivo. Então o ar deveria ser esse elemento material, porque era a forma que o planeta respirava. E aí a gente percebe também a influência ainda dos mitos iniciais da teogonia, que é ainda um pouco de resistência ali em abandonar esses mitos iniciais. Então, ainda existia essa influência, apesar de todo esse aspecto racional,
ainda existia uma grande influência dos mitos nesses pensadores. Então ele entendia que o ar ele seria menos indeterminado que o Apeiron de Anaximandro. Então era um meio termo. Na prática, ele procurou criar um meio termo ali entre os dois. Aí nós temos o Xenófanes, né? Então o principal da escola eleata, na qual o Xenófanes é considerado ali o iniciador, era a imobilidade. Então, ele foi o precursor desse pensamento da imobilidade, que depois seguiu aí por Parmênides. E ele era uma pessoa que não entendia que a divindade era antropomórfica, ou seja, a ideia que os gregos tinham de criar deuses com aspectos humanos, ele não se identificava com isso. Então, ele atacava essa tradição religiosa dos gregos em transformar os deuses em uma imagem e semelhança do ser humano. Então, vamos dizer assim que ele era alguém não muito bem quisto em Atenas, tanto que consta que praticamente ele foi expulso da cidade. Então, não era aceito essa ideia de que os deuses não existiam. Que a ideia de que os deuses não tinham um aspecto humano, isso ainda não entrava na cabeça da maioria dos atenienses daquela época. Então, ele tinha uma ideia assim muito, muito avançada para a época. E ele adota, né, além de se identificar com a crença de que Deus, né, existia um Deus único, é algo assim revolucionário para a época, ele adota como o elemento primordial a Terra, que seria de onde iniciou-se tudo, né, todas as coisas. E aí tem um fragmento dele que ele coloca o seguinte: um único Deus entre deuses e homens, o maior, em nada no corpo semelhante aos mortais, nem no pensamento. Então o que ele está dizendo aqui? Deus não é uma pessoa semelhante a nós. Ele não tem um corpo físico igual ao nosso. Ele não está agindo como a mitologia diz que os deuses agem. Então isso, na cidade de Atenas, foi considerado um sacrilégio. Então ele praticamente foi expulso da cidade, quase que condenado à morte. Então, além dele criticar esse senso comum de que os deuses tinham aspectos humanos, né, ele também critica, né, essa ideia da experiência sensorial e a razão. Então, para ele, a experiência sensorial é uma coisa, a razão era outra coisa. Eram coisas diferentes. Né? Então, para ele, ambas as coisas não poderiam se misturar. E aí chegamos em Parmênides. Parmênides, né, não há muito consenso de quando ele existiu, né, que ano, né, que ele nasceu, que ano que ele morreu. Mas ele era de uma ideia também bastante ainda apegada aos mitos. Segundo um dos poemas que sobreviveu, ele foi levado numa carruagem pelas musas até um templo no céu, onde uma deusa que o recebe coloca que o caminho para a verdade era diferente do caminho da chamada doxa, ou seja, da opinião. E aí o poema, depois dessa parte, começa a explicar o que seria a verdade, o que seria a opinião. E aí também a gente percebe ainda a grande influência dos mitos nesses primeiros pensadores. O que ele entendia como arqué era o pensamento, era o ser. O ser que ele coloca, ser como pensamento. Então, ao momento que nós estamos pensando, nós somos esse ser
que é a arqué de Parmênides. O substrato de tudo que existe é o pensamento. Então, se a gente tiver fazer uma analogia com o que a gente entende de Deus, que Deus é um pensamento, que com pensamento Deus tudo criou, existe uma certa lógica no pensamento de Parmênides, que tudo iniciou-se com o pensamento, ou seja, o ser é o início de tudo, o ser igual pensamento. Então ele entendia que aquilo que deve prevalecer, ele não pode ter mudanças, ele não pode ser algo mutável. Para que isso exista, para que a realidade exista, tem que existir algo permanente. Então, ele preferiu entender que a razão e não os sentidos, que é a realidade nossa que a gente vive. Então, nas palavras dele, o ser é e o não ser não é. Então, o ser é o que ele está querendo dizer, que é uma substância eterna, permanente, imutável, imóvel, único que existe. Então, esse ser de Parmênides, essa arqué de Parmênides, não foi identificado por ele como nada, nenhum tipo de elemento natural, nem terra, nem água, nem ar, nem fogo. É o pensamento. O ser é o pensamento, o ser é o início de tudo. Então, o ser que existe, ele é o início de tudo. E aí, quando ele fala o não ser não é, o que ele está dizendo é que se o ser, ele existe, ele é o substrato de tudo, o não ser não existe. Então, não existe o não ser. E aí, com essa formulação, ele expõe um princípio que existe na filosofia e que permaneceu posteriormente muito bem desenvolvido por Aristóteles, que é o silogismo, que é o princípio de não contradição e de identidade. Então, o que Parmênides colocava é que se A é igual a A, então é impossível que A não seja A. Então, o ser, ele é. Ele não pode não ser. Então, se algo existe, se algo é, ele não pode ao mesmo tempo não existir. Ele não pode ao mesmo tempo não ser. Então, aí inicia-se esse princípio de identidade. Aquilo que é, e de não contradição. Aquilo que não é, e aquilo que é. Então, não pode existir algo e não existir algo ao mesmo tempo. É isso que Parmênides tentou colocar isso como princípio para as pessoas daquela época. Né? Você tem um princípio que existe, esse princípio ele não pode existir e não existir ao mesmo tempo, e esse princípio que existe, ele é o pensamento, ele é o ser. Então, esse é a origem de tudo. Essa é a origem, o substrato do início de tudo que existe na nossa realidade. É o pensamento. E aí nós vemos aqui uma pintura. É um quadro que se chama A Ponte de Heráclito, de 1935, essa pintura. Vocês podem ver que vocês enxergam metade dessa ponte aí, né? A outra metade da ponte não está sendo visível. Mas embaixo, no reflexo da água, vocês podem ver que a ponte existe. Então, o que Parmênides procurou expor é que dois caminhos para essa compreensão da realidade que a gente vive, dois caminhos têm sido trilhados. O primeiro é da verdade, da razão e da essência. O segundo é da opinião, da aparência enganosa, que é o que ele se contrapunha a Heráclito. Então, Heráclito entendia que tudo muda, e Parmênides que nada muda. Então, era exatamente o oposto um do outro, que é aquilo que no poema dele ele coloca no início, quando ele foi levado
pelas musas e foi apresentado à deusa, e a deusa o expõe que existem dois caminhos, o da verdade e o da aparência. Então, nessa pintura aí, é um retrato daquilo que Parmênides coloca, o da realidade e o da aparência. Então, nós temos uma realidade que aparentemente não existe, mas a gente vê pelo reflexo que a ponte existe. Então, não pode, ao mesmo tempo, a ponte existir e não existir. O objetivo do quadro é justamente refletir nisso que Parmênides coloca para a gente. Não tem como algo existir e não existir ao mesmo tempo. Ou a coisa existe ou a coisa não existe. Tudo bem até aí? Não. E aí nós temos aí Zenão. Zenão, ele era discípulo de Parmênides, né? Ele procurou defender a doutrina do mestre. Obviamente que naquela época as críticas à ideia de Parmênides da imobilidade eram muito grandes. E o Zenão, como discípulo de Parmênides, ele procurou defender as ideias do mestre. E aí sobreviveu até nós, né, os chamados paradoxos do Zenão, que são 4 paradoxos. Os 4, na verdade, contêm, na essência, a mesma ideia, que é a ideia de contrariar o movimento. Os 4 paradoxos, a ideia é passar que o movimento não existe. Então, o Zenão ele foi considerado por Aristóteles, né, o inventor da dialética, ou seja, o confronto de ideias, vamos dizer assim, a argumentação combativa. Então, toda vez que alguém tentava rebater as ideias de Parmênides, o Zenão ele procurava não exatamente melhorar o argumento, mas sim contrapor o argumento de quem atacava o seu mestre, de forma a mostrar que quem estava tentando desfazer das ideias de Parmênides, na verdade, ele próprio se contradizia. Então, aqui um exemplo do paradoxo de Aquiles e da tartaruga, por exemplo. Então, afirmava Zenão que Aquiles, que era considerado na mitologia uma pessoa ultra rápida, se ele disputasse uma corrida com uma tartaruga, e se a tartaruga tivesse um tanto na frente, no início dessa corrida, Aquiles jamais ultrapassaria a tartaruga. Quer dizer, um tipo de pensamento assim, será que realmente o Zenão era uma pessoa equilibrada das ideias? O que vocês acham? Equilibrado demais e dá um consolo para a gente. Não precisa ter uma BMW para ir daqui para São José dos Campos. Eu vou de trem, de ônibus e chego a mesma coisa, graças a Deus. Aí eu coloquei dois esqueminhas aí para a gente entender que, na verdade, o que Zenão estava querendo mostrar, não que ele era louco, porque é óbvio que qualquer um que disputar uma corrida com uma tartaruga vai passar na frente da tartaruga. Não era isso que ele estava querendo dizer, né? O que ele estava querendo dizer é que, assim, nem sempre vamos conseguir explicações lógicas e racionais para tudo. Então, ele entendia que a noção que nós temos de espaço e de tempo são diferentes. Então, a teoria, por exemplo, que coloca que se a gente sair numa nave espacial em direção a um planeta próximo, por exemplo, que foi descoberto, que é a chamada Próxima B, é um planeta que teoricamente é rochoso, é terroso igual ao nosso planeta, que fica a 4 anos-luz da Terra. Segundo a tecnologia atual, nós levaríamos 80 mil anos para chegar nesse planeta, se tivéssemos um foguete
com a nossa tecnologia atual até chegar lá, até vencer esses 4 anos-luz de distância. Mas essa distância, esse tempo de 80 mil anos, não vai ser percebido por quem está na nave em direção ao outro planeta. Ele vai ser percebido por nós aqui na Terra. Então, é aquela teoria meio difícil da gente entender, mas é como se as pessoas pudessem ir até esse planeta, por exemplo, numa viagem de 2 anos, e voltasse mais 2 anos de volta. Então, para quem está na nave, teria transcorrido 4 anos. Mas quando eles chegassem aqui, já tinham passado 160 mil anos na Terra. Talvez eles chegassem aqui e nem existisse Terra mais. Então, o que o Zenão quis colocar é que a nossa concepção de tempo e de espaço é diferente, e nem sempre nós vamos conseguir explicar racionalmente tudo. Eu coloquei, inclusive, aí no canto inferior esquerdo, porque eu imaginava que o Marcelo estaria aqui, só que é uma figurinha de um jogador do Flamengo, tá? Então, trazendo a teoria de Zenão para os nossos dias atuais, uma aplicação prática nos dias atuais do paradoxo de Zenão seria que o jogador do Flamengo, por mais que corresse, ele jamais ultrapassaria a tartaruga e ganharia um título. Então é só um exemplo aí para dar uma cutucada aí no Marcelo, porque ele é Flamengo. Obrigado, Cláudio, obrigado. Mas é melhor ser lembrado do que ser esquecido. Aquele que jogou no Corinthians, não, né? Esse Zenão. Obrigado pela lembrança, viu, Cláudio? Aquele que jogou no Corinthians, não, né? Do Corinthians eu não achei, mas infelizmente ficou só do Flamengo mesmo, tá? Mas assim, o Zenão, na verdade, ele pegava a tese adversária e tentava mostrar ao adversário que ele tinha mais contradição nas suas teses do que Parmênides. Então, é igual um conhecido meu, por exemplo, que ele reclama que eu uso aquelas maquininhas de café, que usa cápsula, que polui, que o plástico polui o mundo, que não sei o quê. E aí, incorporando aí o Zenão, eu falei para ele o seguinte: você tem um Fusca, né? Então, o Fusca é um carro antiquado que polui muito, que anda pouco, gasta muito combustível, faz muito barulho. Então, na prática, você está sendo mais poluidor do que eu, porque eu, pelo menos, o plástico da cápsula eu ponho para reciclar. Né? Então, sem querer, eu dei uma de Zenão, que é o que Zenão fazia. Então, ele não chegava e falava, olha, a teoria de Parmênides quer dizer isso, quer dizer aquilo, quer dizer não sei o quê. Ele pegava aquilo que o contraditor dizia e mostrava para ele que ele estava muito mais errado do que o Parmênides. Então, na verdade, o Zenão ele elaborou esses paradoxos que são becos sem saída para que as pessoas entendessem que, por mais que a gente procurasse racionalizar as coisas, a gente não conseguiria respostas para tudo. Né? Então, essa foi a tática do Zenão. E aí nós chegamos no Heráclito de Éfeso. Então, o Heráclito ele diz o seguinte: este mundo que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos homens o fez, mas foi sempre e será um fogo eternamente vivo, que se acende com medida e se apaga com medida. Então, é tido como elemento inicial, a arqué de Heráclito, o fogo. Só que esse fogo que ele coloca não é aquele fogo que a gente usa lá para cozinhar no fogão, né? Não é o fogo que dá aqueles incêndios nas casas, nos prédios. Esse fogo que ele dizia era uma força, era um tipo de movimento interno. Então, esse fogo era uma força em movimento, uma ação, era algo que movia tudo. Então, não era um fogo que a gente se queima.
Então, o que ele colocava é que a realidade nossa é dinâmica. Tanto que ele coloca numa das frases dele, que é lapidar, de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque o rio é o mesmo e a pessoa que entra é outra pessoa também. Então, ele procurou concentrar a reflexão da sua filosofia na mudança. Tudo flui. E aí ele coloca a atuação dos opostos na natureza. Frio, calor, seco, úmido. Então, essas forças opostas que ele coloca, isso que faz o mundo se modificar. É pela luta dessas forças opostas. Que vem lá desde a mitologia. Né? O caos, Gaia, a Terra. Então, ainda apegado àqueles símbolos, né, das forças opostas. E aí eu queria propor para vocês aqui um paradoxo, que é o paradoxo do navio de Teseu. Não sei se todos conhecem, só ouviram falar um dia. Mas o paradoxo diz o seguinte: Teseu, que é o rei de Atenas, sai em longa viagem pelo mar. Ao longo do percurso, todas as velhas e desgastadas placas de madeira que formavam o navio foram sendo arrancadas e substituídas por placas de madeira novas. As placas velhas de madeira eram jogadas ao mar. Quando Teseu e sua tripulação retornaram de viagem, todas as placas de madeira do navio haviam sido trocadas. Entenderam o contexto da coisa? Então, ele sai ao mar com um navio. Ao longo do percurso, partes do navio vão sendo trocadas até que, quando ele volta, todas as partes do navio haviam sido trocadas, gradualmente. Aí a questão é essa. O navio que Teseu e a tripulação retornaram era o mesmo que havia partido? O que vocês acham? Aí quero ver com vocês o que vocês acham. Era o mesmo navio ou era outro navio? Sim e não. Sim e não? Era o mesmo porque tinha a mesma forma. A forma do navio não se modificou. Certo? Sim. Então, ele se torna o mesmo, porque a forma era a mesma. Só que, como Teseu, ele vai numa viagem e ele para em vários mundos diferentes e não se... em Atenas, eles não tinham nem conhecimento, ele traz novos conhecimentos, ele traz novas... com a vivência que ele tem lá, com as experiências que Teseu tem com essa viagem, ele traz novos conhecimentos, ele traz novas teorias, ele traz novas tecnologias, tudo diferente para Atenas. Então, mas lembra que eu falei o princípio de Parmênides, que é da identidade, ou seja, A é igual a A, e A não pode ser igual a B? Então, como é que ele pode ser e não ser ao mesmo tempo? A ideia de Parmênides da identidade e do não contraditório é que você não pode ter uma coisa e não ter uma coisa ao mesmo tempo. Não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Mas Parmênides, ele fica na ideia de que tudo é permanente. E a gente não consegue ficar na permanência daquilo tudo. A mudança, o dinamismo, tudo se modifica. Ou seja, você é adepta de Heráclito, então, né? Tudo muda. Sim. Aí eu proponho uma outra questão. Se o navio que ele iniciou a viagem for A, e o navio que ele retornou for B, isso significa que A é igual a B? Porque a tripulação é a mesma, não mudou. Teseu nunca desceu do navio. Mas o navio que ele retorna é completamente diferente do que ele partiu.
Então, significa o quê? Que o navio A é igual a B. É isso? Então, A vai ser igual a B. Então, Vocês podem dizer que são as mesmas pessoas há 20 anos atrás? Não. Que são hoje? Não. Eu não sou mesmo. Mas vocês não têm o mesmo RG, o mesmo CPF? Mas eu não sou a mesma pessoa que eu era há 20 anos. Por quê? Por causa de todas as experiências e de tudo que eu vivenciei na minha vida. Por isso que eu falo que há mudanças. Por isso que eu falei que era assim e não ao mesmo tempo. A minha pessoa permanece a mesma. Mas o meu interior é totalmente diferenciado do que eu era 10 anos atrás. Eu acredito que eu sou a mesma cidadã, porém, uma pessoa diferente. Acho que as experiências que a gente vai adquirir no decorrer, não dá como a gente ser a mesma pessoa, mas eu sou a mesma cidadã. E se as placas descartadas fossem usadas para construir um navio C, qual seria o navio de Teseu? O A ou o C? Eu penso que para decidir isso, a gente tem que decidir qual é a essência do navio. É a madeira? É o material que ele é feito? Ou é a forma do navio? Paradoxo, ele não tem exatamente uma resposta. O paradoxo é para a gente pensar, para a gente refletir. Então, não tem exatamente uma resposta, ou seja, cada um tem a sua resposta. Uhum. Depende do ponto de vista que cada um opta na hora de analisar o paradoxo. Porque é aquela coisa, se você, por exemplo, você hoje saiu com uma roupa, amanhã você sai com outra, no mesmo caso do navio. Você trocou a roupa do navio. Você é o mesmo ou não é? Você adquiriu uma experiência, você continua sendo a mesma pessoa ou você mudou por conta dessa experiência que você passou? Vai depender do ponto de vista que você vai analisar esse paradoxo. Você pode chegar às duas conclusões e você vai estar com um ponto de vista diferente. Numa você vai dizer que continua o mesmo e outra você vai dizer não é o mesmo. Isso aí... O paradoxo é essa coisa, você não tem uma resposta taxativa e absoluta. É tudo relativo. Sim. Então, é aquilo que o próprio Zenão coloca nos paradoxos dele. Não tem como a gente ter uma resposta racional para tudo. E, ao mesmo tempo aqui, que é o que foi falado, qual é a essência da coisa? Então, se eu saio, por exemplo, hoje com uma roupa, eu vou entrar lá no meu trabalho, eu tenho que trocar de roupa. Então, lá eu coloco o uniforme. Eu sou uma pessoa antes, sou uma pessoa depois que entrou na empresa? Ou sou a mesma pessoa? Qual que é a essência Qual que é a essência aí em tudo? Então, o paradoxo do navio é exatamente. Qual que seria a essência? É a tripulação? É o navio em si? Então, justamente para a nossa reflexão. Aqui está corporificado, nesse paradoxo, as teses tanto de Heráclito quanto de Parmênides. Está presente aí aquilo que não muda e aquilo que muda também. Então, a gente percebe que existem as duas coisas. Existe uma essência que não muda e existe algo que muda. Então, a essência seria o próprio Teseu e a sua tripulação. E pela própria diversidade de ter que trocar essas placas, já é um fomento a que a pessoa seja um pouco diferente na compreensão daquela diversidade, que foi o tema, inclusive, de hoje. E do exemplo do rio. Que a pessoa outra pessoa, depois de entrar no rio uma vez, e o rio também é outro ser, né? Porque a água é corrente. Sim. Mas, na essência, você é o mesmo.
Você muda porque a gente, ao longo da vida, a gente vai envelhecendo. A mesma natureza que a gente vê hoje não é a mesma que a gente viu ontem. Então, essência, que é aquilo que nós somos, isso não muda. O que muda é o aspecto material que nós estamos vendo aqui. A gente pode mudar em pensamento, mas em essência, o que nós somos, nós não mudamos. Quer dizer, então, que nem Parmênides estava errado e nem Heráclito estava errado. É? Exatamente. Cada um dentro do seu ponto de vista, né, tem lá a sua dose de razão, né? Sim. Mas se a gente fala que a gente está em constante evolução, a gente não está mudando nossa essência? Eu penso que não. Essência não muda. Você muda o seu pensamento, você muda as suas ideias. Mas em essência você continua sendo o que a gente coloca no espiritismo. Você é um espírito. Isso é a sua essência, você não muda. Você muda os pensamentos. Sobre a essência, eu não sei quem falou, e não estava visualizando. Cláudio, bacana, a Maria de Lourdes puxou a essência, a gente está na essência aí aprendendo, né? O que o companheiro falou sobre a essência se muda, na minha opinião, né, na verdade o que muda é a nossa descoberta da nossa própria essência, na minha opinião, né? A gente vai passando, vivendo, tendo esses conhecimentos e vai mudando não, vai descobrindo a essência a que viemos, né? E, assim, um outro comentário, né, que vendo a aula do Cláudio, e eu não ia perder isso de jeito nenhum, Cláudio, você sabe que eu sou fã das suas aulas, mas, assim, eu estava fazendo uma leitura da Bíblia hoje, e o quanto esse conhecimento que você passa está na Bíblia também, né? Então, a cosmogonia na Gênese, para quem tiver oportunidade, eu postei no grupo uma página inicial da Gênese, né, do capítulo 1, e ele traz justamente uma cosmogonia, inclusive com uma provocação também, né? Porque na Bíblia hebraica fala Elohim, e Elohim é diferente de Eloá. Elohim é a forma plural de Deus, né? Então a minha provocação foi, será que de alguma forma também essa mitologia grega influenciou? Você vê aqui pelos exemplos que você deu, quantas pessoas ainda arraigadas com a mitologia dos vários deuses, né? Então, assim, tem lá Elohim, tem o caos, né? Na Gênesis está falando sobre o caos da terra vazia, a água, os elementos, então tudo isso tem. E quando você fala do navio, com esse exemplo de Teseu, o que me veio à mente agora foi justamente aquela lei da evolução que a gente tem, né? A gente vai evoluindo, passando pela Terra, e também a questão do ter que nascer, o homem tem que nascer de novo, né? Ele tem que evoluir. Para ver o reino dos céus, o homem teria que nascer de novo. Então, tem várias metáforas na Bíblia que apontam para esse conhecimento filosófico que está sendo apresentado hoje aqui. Aí quem tiver oportunidade depois, quiser ler lá, é uma página só, né? Uma imagem do capítulo 1 da Gênesis, comentada pela Bíblia de Jerusalém, fica à vontade depois no grupo. Mas era isso que eu tinha falado da essência e das coisas. Obrigado. Legal. Parabéns pela aula, viu, Cláudio? Mas esses mitos cosmogônicos, toda civilização tem. Para a gente ter uma ideia, muitos desses mitos nasceram, na verdade, na Mesopotâmia, né? Então, o que a gente tem na mitologia como Hércules, né, Heracles, ele provém do mito do rei Gilgamesh, que era o rei de Uruk, que era um rei sumério, que era considerado uma pessoa extremamente, né, de uma força descomunal. Então, tudo isso tem uma origem, né? Não caiu do nada na mente das pessoas. Tudo isso tem uma tradição que vem de longa data. Então, a Bíblia ela não deixou também de ter os seus mitos cosmogônicos, que
os gregos tiveram a concepção de ir muito mais longe, além do mito, né? Então, eles conseguiram racionalizar o mito. Então, nesse ponto, ainda existia, na verdade, a racionalização do mito. E aí a gente vai para o Empédocles, né? O Empédocles, ele tinha como arqué os 4 elementos, né? Então, ele aceitava de Parmênides a racionalidade, né? Que era uma forma de entender a existência, o ser, né? Mas também procurava conciliar aquilo que Heráclito via pelos sentidos, que eram as mudanças. Então, foi uma tentativa dele de conciliar os dois, né? E aí ele entende que esses elementos, os 4 elementos, ar, terra, fogo e água, esses elementos, eles eram, vamos dizer assim, misturados, eles davam origem a tudo. E aí vem novamente a questão dos opostos, né? Amor / amizade contra ódio / discórdia. Então ele entendia o quê? Que o amor era uma força de atração e união, e o ódio era uma força de repulsão e desagregação. Então, as coisas, elas se agrupam, e a gente, modernamente na ciência, a gente vê a criação de planetas com o quê? A agregação de elementos. E a explosão de estrelas, de planetas, que se desagregam. Então, é uma forma que ele tentou poeticamente, né, explicar a força de atração e de repulsão, denominando como amor e ódio. Então, esse amor seria esse princípio responsável pela atração e união, e o ódio da repulsão e desagregação. Então, a dissolução, a separação das coisas. Então, os 4 elementos combinados faria essa força de agregação. E quando esses 4 elementos se separassem, aí ocorria a desagregação. Então, ocorria a destruição. E aí ele coloca assim, que não há criação nenhuma dentre as coisas mortais, nem algum fim destruidor à morte, mas somente mistura e dissociação das coisas misturadas. É o que é a criação, isso se denomina entre os homens. Então, o que ele está dizendo é isso. O que se cria é pela agregação desses elementos. Aquilo que se destrói é pela desagregação desses elementos. E aí ele coloca, pois que de nenhum modo é impossível vir a ser destruir-se o que é impossível e impensável, pois será sempre lá onde um sempre o firmar. Nem algo do todo se encontra vazio, nem excessivo. Do todos nada é vazio. Donde então algo sobreviria? Traduzindo esse blá blá blá, o que ele está dizendo? Do nada, nada pode aparecer, nada pode surgir. E aquilo que existe, nada pode desaparecer, porque o nada não existe. Literalmente, traduzindo em miúdos, é o que o Empédocles dizia. E é o que o cientista aí mais próximo da nossa era dizia, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Era, vamos dizer assim, a ideia que o próprio Empédocles já tinha naquela época. E aí a gente chega no final desse roteiro, que é a escola atomística. Então, esse personagem, que é o Leucipo, ele é considerado o fundador dessa escola, que entendia que tudo fazia parte, todos os elementos materiais faziam parte de uma agregação de microscópicos, na nossa linguagem atual, microscópicos elementos. Então, tudo que existia ao redor, tudo aquilo que era visto, tudo aquilo que fazia parte da realidade, ele era composto de pequenos elementos invisíveis a olho nu, que era o que eles chamavam de átomos. Então, ele entendia, ele iniciou essa escola, e o Demócrito, que foi o seu continuador e discípulo, desenvolveu de uma
maneira mais completa. E aí eles entendem que tudo existe e é formado por átomos. Então toda a nossa realidade, ele existe através desses pequenos elementos que a gente não vê e que nós denominamos átomos, que eles denominaram de átomos, que significa aquilo que não se divide. Então hoje a gente entende, a gente sabe que na prática o átomo é divisível. Isso foi descoberto, infelizmente, de uma das piores maneiras possíveis, que é a criação de armas, né? Infelizmente. E aí, para a gente concluir, então a nossa conclusão, esses primeiros filósofos, a vida deles foi procurar esse elemento inicial, esse elemento que dava a origem a toda a realidade que existia. Então, a vida deles foi essa busca. Então, até antes dos atomistas, ainda existia um pouco dessa mistura com o mito. Os atomistas, eles foram, vamos dizer assim, uma guinada nas ideias pré-socráticas, porque a partir dos atomistas, podemos considerar como uma revolução no pensamento pré-socrático, porque os atomistas, de fato, eles entendem que tudo é natureza e tudo é dirigido pela natureza, sem nenhum elemento por trás dirigindo o movimento, dirigindo a realidade. Não existia uma inteligência por trás dirigindo a natureza. Então, para eles, a natureza por si só já era a inteligência por trás de todas as mudanças. Então, eles entendiam que a ideia de um ser pensante superior a todos nós, esse ser não existia. É a ideia do mecanicismo. É a ideia de que a natureza por si só, ela funciona sem ninguém, nenhuma inteligência que a dirija. Então isso, a partir dos atomistas, foi uma mudança radical no pensamento, porque até então todos entendiam que existia um princípio, uma inteligência que tinha posto, desde lá a mitologia, existia uma inteligência que tinha posto tudo em movimento. E aí os atomistas vêm e dizem, não, tudo isso foi algo mecânico da natureza, não existe uma inteligência por trás dirigindo tudo. Então a conclusão que a gente coloca é o seguinte: tudo girou em torno de duas perguntas. Qual a formação e a estrutura do cosmos? E qual o processo pelo qual tudo evolui? Então essas duas questões foram as questões centrais de toda a filosofia pré-socrática. Da onde tudo vem e por que tudo muda? Como que tudo muda? Então eles procuram, além dessa pluralidade de elementos que pela experiência todos eles percebem, procuram determinar esse princípio material, né? Procuram determinar de onde surgiu tudo e por que tudo isso existe. Então, para esses primeiros filósofos, só é racional aquilo que se refere a esse princípio e o porquê disso tudo que acontece. Alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação?
Bom, rapidinho. Eu só acho que é muito perigoso a gente generalizar demais, porque são 300 anos, né, de filosofia aí. E, assim, unificar todo esse pensamento é complicado, né? Então, eu acho assim, a gente tem, claro, que, por fim, por questões pedagógicas, né, ter uma conclusão sobre esse pensamento pré-socrático, mas é complicado. É difícil você afirmar coisas e colocar, vamos dizer assim, todos eles no mesmo cesto. Eu acho isso meio complicado. Até porque tem pensamentos antagônicos, né? Alguns deles têm pensamentos antagônicos, então eu concordo plenamente com a senhora. Isso. Sim, mas o antagonismo ele é presente. É só ver o antagonismo aí entre Parmênides e Heráclito. Então, um defendia que tudo era imóvel e o outro defendia que, sim, existe a mudança. E eu sei que a gente ainda vai ter uma aula sobre Pitágoras, que é considerado pré-socrático também. Sim. Então, são várias escolas, várias correntes, vários modos muito diferentes de pensar. Isso o conhecido, né? Fora aqueles que a gente não tem acesso, porque perdeu-se os escritos, etc. Então, esse pensamento pré-socrático ele é muito difícil de ser estudado. E a gente tem que ter, assim, um certo cuidado na hora de concluir sobre isso. Existe um pouco de coincidência entre uns e outros, né? Existe divergências. Então, essas divergências faz parte justamente da filosofia. Então, se não houvesse divergência, não era filosofia, porque a filosofia em si, ela enseja a divergência e o debate, né? E a discussão. Então, é natural que realmente haja muitas divergências, porque ainda era uma ciência, vamos dizer assim, muito inicial ainda. Então, não existia os aparelhos que nós temos hoje para verificar os elementos da natureza. Então, era tudo basicamente racional, era ideias, não tinha experiências, né, na prática. Eu não sei se o Cláudio concorda, a gente não poderia subir, essa matéria é riquíssima, palpitante. Não seria interessante na próxima aula a gente assim usar o tempo daquele tema diversidade que ainda está em ser, para dar uma refrescada nesse tema tão palpitante, dado o cansaço já está indo quase 10 horas já. Vamos pensar na ideia. Daí semana que vem, se for possível, a gente tenta refletir um pouquinho. Cláudio, muito obrigado. Muito boa a tua aula. Eu penso que deu para todo mundo refletir bastante aqui um pouquinho, né, sobre esse tema, que é um período extremamente vasto. E concordo, a colocação da professora Maria de Lourdes também muito boa, e de todos vocês aí. E é isso aí, filosofia para a gente refletir mesmo, para a gente ver aí que dentro dos vários períodos a gente vai ter muita gente aí que pensa diferente, né? Tem uns antagonismos aí, e isso tudo só serve para ensinar e fazer com que a gente possa refletir um pouquinho mais. Eu vou pedir para a professora Maria de Lourdes fazer um encerramento breve para a gente. Pode ser a senhora acompanhada dos gatos aí atrás? Amor e amizade. Né? Eles ficam absorvendo aqui a aula. Aí, ó, tem os cãezinhos também lá, da Adriana. Eu geralmente fecho o áudio, porque ele fica bagunçando aqui. Eu falei assim, nossa, vai ser horrível. Eu sempre fico assim. Muito bom. Pois não, pode fazer o encerramento, por favor. Tudo bem. Eu gostaria de hoje agradecer muito por toda essa oportunidade de pensar sobre um período
importante para todos nós, né? Na formação, a nossa evolução espiritual, em relação ao nosso conhecimento. E é que a gente só tem a agradecer ter participado desse momento, passado esse tempo juntos, dedicando a esse estudo. Eu acho que nós temos uma continuidade e é isso que é importante, agradecer sempre esses momentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Cláudio, mais uma vez, ótima a sua aula, você preparou muito bem, a tua didática muito legal, cada dia surpreendendo mais a gente. E o Ricardo é o dirigente da turma, eu não sou, mas de qualquer maneira eu vou fazer um convite para que você esteja mais vezes com a gente, eu não olhei a escala lá ainda, mas você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado. Carlos, eu preciso falar. Pois não. Eu adoro sempre a aula do Cláudio, porque o Cláudio tem um conhecimento muito vasto. Quando fosse a aula dele, porque dividida em 2 dias. É complicado. Hoje ele esqueceu de mencionar o lado bíblico. Ele sempre, quando dá aula, ele faz um paralelo entre o que acontece hoje em dia com a Bíblia. Talvez hoje É que o tema, os pré-socráticos, ele é muito vasto. Então, o que eu consegui fazer foi uma pincelada, mas cada pré-socrático daria uma aula separada. Com certeza. Inesgotável, né? Gente, boa noite, bom final de semana para todos vocês. Curtam bastante o feriado e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para todos, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigado para todos. Boa noite. Boa noite.